Olá, gente, sejam muito bem-vindas. Hoje eu estou com uma pessoa incrível aqui comigo, que está me recebendo no espaço dela, a Juliene Braga, fisioterapeuta, minha amiga. Obrigada, Ju. Eu que agradeço. Nos recebendo aqui, está me recebendo aqui no seu cantinho, tão lindo. Obrigada. Muito bom, né, a gente acompanhar o desempenho e o desenvolvimento, né, dos nossos amigos, e eu louvo a Deus pela sua vida. Amém, viu? também. E hoje nós vamos conversar com a Ju, saber um pouco da história dela, um pouco da caminhada dela até aqui, né? Muita coisa para contar, né, Ju? Já viveu muita coisa. Ju, sabe quantos anos? Amiga, você vai me perguntar a minha idade logo assim? Não, mas podemos sim. Eu tô com 37 anos, né? Nós estamos juntas aqui. Estamos juntas. 14 anos de profissão já. Ju, beirando os 15 anos. O que eu quero dizer assim, é que tem meninas que são, às vezes, mais velhas que nós, ou mais novas que nós, né, e que possa realmente essa história te inspirar, te marcar e te ajudar de alguma forma, né? Cada uma tem uma história a contar, né? E com certeza a gente pode agregar na vida umas das outras. É isso mesmo. E esse é o propósito. Ju, obrigada, tá? Mais uma vez. Eu que agradeço. E Ju, conta pra nós, quem é a Juliene Braga? A Juliene Braga. Vamos lá. A Juliene Braga é uma mãe de 2 filhos, esposa, casada já há quase 13 anos. Nós temos 2 filhos lindos, o Davi e o Oliver, né? Que são crianças muito especiais para nós, né? Nós somos cristãos, somos líderes de ministério de casais na nossa igreja. E eu sou uma mulher muito, muito abençoada, agraciada por Deus, por ter uma profissão que agrega ao meu coração e que tem dentro dela princípios e valores de ajudar o próximo em suas dores, né? Vamos dizer assim. Literalmente para ajudar as pessoas a se livrarem das dores. Então eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito, como que eu vou te falar? Realizada. Eu sou uma mulher muito realizada, porque eu consegui, assim, de certa forma, mesmo que sem ser intencional em tudo que eu plantei até aqui hoje eu consigo ter uma família estruturada e uma profissão que me atende e um Deus que nos cobre, né, de todas as bênçãos aí. A Ju, então, é uma pessoa multifacetada, né, Ju? Muito. Você tem muitas atividades, ela não fala metade das coisas que ela faz aqui ainda não. Mas, Ju, você nasceu no lar cristão? Não necessariamente. Meu pai e minha mãe, quando se conheceram, eram católicos. Não praticantes, mas eu vim de uma família do lado dos meus pais totalmente católica. Mas meu pai se converteu e enquanto eu devia estar aí com 5, 6 anos aproximadamente, e eu tive um primeiro contato, né, com a igreja evangélica, inicialmente na Assembleia de Deus. Logo depois, a gente foi para a Presbiteriana de Campinas, que foi quando o meu pai e a minha mãe fizeram um reencontro de casais e a gente teve uma longa caminhada ali na Igreja Presbiteriana de Campinas. Para quem não é de Goiânia, Campinas é um setor, aqui, né, da nossa cidade. E aí foi que você começou, né? Sim, e você caminhada. Continuou desde então até hoje na igreja? Você teve um tempinho de pezinho lá fora? Tive um tempinho no mundão, com certeza. Isso aí foi uma parte da história que, assim, hoje eu vejo que Deus permite, né? Deus permite que a gente caminhe por outros espaços tortuosos para que a gente se endireite e ande nos caminhos dele. Eu tive uma fase boa ali, né, de crescimento criança, adolescente, até por volta dos meus 14 anos, eu acho que sim, por aí, na Presbiteriana de Campinas, que foi quando teve aquele boom aqui em Goiânia do G12, sim. Quando teve, né, eu acho que quem é dessa época vai lembrar, e aí como tentaram implantar essa metodologia na Presbiteriana de Campinas e acabou se dividindo a igreja, eu estava numa fase, né, adolescente pura, nata, e eu queria muito acompanhar o pastor que estava com os jovens na época, que era o pastor André Calçada, mas meu pai queria ficar na Presbiteriana de Campinas, e a gente teve um pequeno conflito ali, mas, assim, acabou que eu fiquei fora da igreja por um período grande também. Foi aí que eu entrei na faculdade, né? E na faculdade a gente acaba sendo influenciado, influencia e você é influenciado. Mas eu acabei sendo influenciada sim, eu estive, né? Vivi um estilo de vida totalmente fora do que é os padrões cristãos. Mas eu sempre tinha, Silmara, eu conto assim, sempre para as pessoas que
sempre tinha aquela pulguinha atrás da orelha que sempre me condenava. Que eu ia te perguntar, Ju, como é que era a consciência? Como que é a consciência da pessoa, né? Que foi criada dentro, né, dos padrões cristãos, padrão bíblico, que você conhece a verdade. E aí, de repente, você tá fora, né? Como é que é a consciência acusa? A consciência acusa o tempo todo. Na verdade, eu não falo nem que é a consciência, é Deus mesmo. O Espírito Santo sempre me falava assim, você tá errada. E provocava em mim um arrependimento muito forte, né? Eu tive muitos momentos em que eu chorava muito, eu me derramava de arrependimento, mas você nem sempre tem forças para desvencilhar daquilo e seguir uma caminhada que seria o comum, né? Então, por muitas das vezes, eu saía da faculdade, ia direto pro bar, beber, mas não era beber pouquinho, não. Era beber muito. Eu ia fazer prova com... A gente brincava, na época chamava pingorante, tomava pinga com refrigerante para fazer prova na faculdade. Olha a falta de ideia. Mas, enfim... Isso me ensinou muito, eu falo que assim, eu sou grata a Deus por ter permitido, porque eu sei o que é bom e o que é ruim, eu sei colocar em uma balança hoje, e essa questão da consciência, ela foi muito marcante para mim, porque foram muitos momentos em que o Espírito Santo me falava, Ju, eu vou te trazer de volta no laço ainda. E assim, isso sempre martelou na minha cabeça, porque eu tinha um padrão desenhado de que eu queria constituir uma família. Isso você nunca deixou de ter na sua cabeça? Não. Você queria ter uma família, querer casar direitinho? Sim, a minha irmã brincava que eu andava com vestido de noiva na bolsa. Ela falava, Ju, ela precisa de casar. Mas eu tinha plena consciência de que eu casaria com um homem de Deus. Você não queria qualquer um também, não era lá no bar que você ia achar o esposo pra você, não. Não. E eu namorei pessoas de fora. Por que isso marcou também? Porque foi muito sofrido, foram relacionamentos totalmente desproporcionais, relacionamentos dolorosos, que envolvia traição mesmo, envolvia sacanagem, envolvia tudo que eu não queria viver. Mas Deus permitiu que eu vivesse. Isso te causava dor? Mesmo no meio daquilo lá? Mesmo no meio daquilo. Não conseguia desvincular, não. Né? Não conseguia. Isso foi, na verdade, me moldando e me mostrando que não era para viver isso, né? Então, quando eu me permiti reencontrar com Deus, voltar para a casa de Deus, e eu visitei várias igrejas. Eu participei de cultos que se eu contasse, você fala assim, não, você não foi nessa igreja, não. Porque eu vivia em busca de algo que me preenchesse, mas que fosse natural, que fosse limpo, que fosse algo assim, totalmente de Deus mesmo. Aí eu acabei me esbarrando em várias denominações evangélicas, mas nada daquilo falava ao meu coração. Mas dentro dessa caminhada, o que eu pude perceber é que Deus usou daquela minha vontade, do meu desejo de casar, de ter um marido, de ter uma família, para reencontrar com uma pessoa que eu já conhecia há anos, e que as famílias já se conheciam. Aquilo se tornou assim algo tão simples e tão natural que foi assim, 1 ano, namoro, noivado e casamento. Opa, estamos falando aqui agora de quando ela voltou, né? Se reencontrou com o homem que hoje é o da nossa vida. Que é o meu esposo, hoje é meu esposo, né? E engraçado que quando a gente se reencontrou, foi algo tão sutil. Vocês se conheceram na infância, então? Sim, nessa época da Presbiteriana de Campinas. A gente conviveu ali por uma fase de infância e pré-adolescência. E isso foi muito engraçado porque eu era muito amiga da irmã do Andraus, da Moriane. Convivia muito com a Monize também. A minha irmã também era muito amiga da Monize. Aí a gente tinha um costume na época de saiu da escola bíblica dominical, vai almoçar na casa da amiguinha. Então, você já ia almoçar na casa deles? Já ia almoçar na casa deles e depois voltava pro culto à noite, pra igreja. Mas nessa fase de adolescência, eu nunca tinha despertado nada ainda. Não, aí o que aconteceu? Quando teve a divisão da igreja, meu sogro hoje, o Aurino, acabou montando a Canaã, né? Que era congregação. Então, assim, a Moriane, Monize e o Andraus saíram de Campinas antes que eu, inclusive. Né? Então, eu já perdi um contato grande aí, mas eu acredito que eu tive um contato com eles até por volta de uns 12, 13 anos de idade. Bem novinha, Bem novinhas. Mas olha que engraçado, tem uma característica... Que idade sua pro seu esposo? 2 anos. Bem pouca também. 2 anos. Era bem novinha. Né? Novinho. Quando eu tinha por volta de 12 anos, lembra lá em Campinas que tinha uma frente grande, a criançada ficava correndo? Ali um dia eu vi o Andraus correndo, eu falei, gente, esse menino é tão lindinho, eu acho que esse menino vai ser meu.
Com 12 anos. Com 12 anos. Eu falei isso, mas depois a gente perdeu o contato. Nós ficamos, 10 anos aí sem se reencontrar, sem ter notícia das famílias, sem saber da vida um do outro. E um belo dia, eu fui fazer um serviço bancário, porque meus pais tinham supermercado, né? Uhum. Quem tá lá pra me atender? O Andraus. O Andraus já trabalhava no banco, né? Essa altura você já tinha 20 e poucos anos, né? Era 23 anos. Vou ser mais exata, sabe por quê? Porque eu casei com 24. Foi um ano tudo, então... Marcou tudo, foi muito rápido. E aí a gente se reencontrou, foi aquele papinho básico, assim... como tá sua mãe? Como que estão suas irmãs? E aí eu fiquei sabendo que a Moriane já tinha se casado, e, enfim, papo básico. E aí eu comecei a fazer mais serviços de banco. E eu percebia que toda vez que eu chegava na fila, ficava brigando ele e o amigo pra ver quem ia me atender. Entendi. Sabe? Vou enrolar um pouquinho com o cliente aqui pra dar tempo de atender a digníssima ali, né? Isso aconteceu algumas vezes, é até motivo de história, a gente ri muito sobre isso. Mas, lembra de MSN? Lembro demais. Então. Sei muito. Usamos, né? 37 anos, né, amiga? E aí, a gente trocou conversinhas pelo MSN, depois desse encontro no banco. Foi de uma conversa, a gente marcou pra sair numa segunda-feira. Plena segunda-feira. Uma plena segunda-feira. Ele não conhecia comida japonesa, eu já conhecia. Nós somos apaixonados. E na época tinham poucos lugares em Goiânia que tinha comida japonesa, mas na tribo do açaí tinha. Nós fomos na tribo do açaí. Aí comemos comida japonesa, a conversa fluiu maravilhosamente bem. Fomos embora, na hora dele me deixar em casa, rolou um beijo. Mas foi o pior beijo da minha vida. Eu falo pra ele, nossa, mas o primeiro beijo foi ruim demais, Andraus. Aí ele, pô, bateção de dente. Mas enfim, não passou no teste, não passou no teste. No outro dia, como a gente não tinha celular assim, deu 5h30 da tarde, tá o Andraus de gravata, terno e gravata na porta da minha casa. Minha mãe, ué, Ju, o Andraus tá aqui na porta. Aí vamos conversar de novo. Meus pais ficaram assim já alvoroçados na época, porque, nossa, filho do pastor Aurélio. Já conhecia a família, né? Já conhecia a família. Meu pai, na primeira vez que eu comentei sobre o Andraus, minha filha do céu, daria um bom casamento. Olha que engraçado. Já ganhou sogra, começou ganhando sogra, então tá tudo certo. Foi tudo muito natural. Então, a gente, depois desse primeiro dia que a gente saiu, a gente nunca mais deixou de sair. A gente já conta essa data como uma data que foi de início do nosso relacionamento. E depois de 3 meses que a gente tava junto, ele já me pediu em casamento. Com 6 meses a gente noivou, com 1 ano exato que a gente estava juntos, a gente casou. Gente, que história bonita. Foi legal, né? E aí, tipo assim, depois de tantos anos sem se ver, vocês se reencontram. Né? E hoje vocês já estão com quanto tempo de casados, você falou? Nós vamos fazer 13 anos no final desse mês. 13 anos 13 anos. 14 juntos, porque 1 ano de namoro, noivado e casamento. E 2 crianças lindas aí no caminho. E vocês são muito parecidos? Vocês são muito diferentes? Não muito, nós somos diferentes. Nós somos diferentes. Eu sou a explosão, ele é a calmaria, né? Sério? Eu achava que ele fosse mais explosivo. Não, o Andraus, ele é mais tranquilo, mais, como que eu te falo? Ele é mais sabedoria, mais uma linha tênue. Ele é mais pé no chão, e você? Mais o pé no chão e mais equilíbrio. Ele é mais equilíbrio e eu sou mais arriscar, eu sou mais... A parte do risco é a parte da Ju. A parte da pessoa que vai, às vezes vai sem pensar muito e ele vai segurando. É mais assim. E vocês trabalham juntos, né? Também. Muitas coisas, vocês têm negócio juntos. Dá faísca? Não muito. Sério? Não dá. Por incrível que pareça, nesse ponto, eu aceito muito a questão vamos usar o nome submissão, né? Vamos usar a liderança dele. É um nome pesado, porque muita gente vai torcer o nariz, mas eu não importo. Bem, né? Que não entende o conceito. Mas eu entendo que a liderança do meu esposo sobre o meu lar, sobre até os negócios, é algo bênção. É algo que traz bênção pra nós, né? Sabe? E é algo que pra nós funciona, pra nós dá certo. Claro que cada relacionamento tem suas vertentes, mas pra nós dá muito certo. A dinâmica flui aqui com vocês, muito, né? Muito, tranquilamente. E com as crianças, vocês pensam muito parecidos na hora de educar? Vocês pensam de uma forma... Tem muitos casais que têm muitos problemas com isso, né? Que pensam muito diferente na hora de educar as crianças, dá muito choque. Vocês entram em conflitos, assim? Já teve. Não, já teve.
teve, mas assim, eu posso te falar que foram coisas mínimas. Mas por quê? Porque até nós, como pais, a gente precisa de um período de adaptação. Sim. Então a gente precisou se organizar e para isso o Ministério de Casais nos ajuda muito, né? Quando a gente fala sobre criação de filhos e quando a gente quer os dois, né? Os dois entendem que a regra de fé e prática, até para a educação dos filhos, é a palavra de Deus, fica simples. As coisas mudam, né? As coisas mudam, porque a gente precisa de ter um direcionamento divino mesmo. Então aquela questão, por exemplo, uma questão simples, o pai vai educar, a mãe não concordei, mas eu preciso deixar ele educar, depois eu converso com o pai, isso aqui funciona, né? A gente tentar ao máximo, né? Um momento ou outro já aconteceu de um desautorizar o outro, já, não vou te falar que é perfeito, em forma alguma. Tem jeito, né? No caso nenhuma. Nenhuma, mas a gente consegue ser bem tranquilos, né? E a gente tá numa fase agora que os meninos querem manipular a gente, papai, pode isso? Você já perguntou pra sua mãe? Já. O que sua mãe falou? Não. Então é não. Já chegaram nessa fase. Já estão assim. Eles vão testando, né, Ju? Nossa, muito. E aí, como que vocês vão lidando com isso? Dá uma dica pra quem tá em casa e que, porventura, tá passando por essa situação também de conflitos dentro do casamento pra educar filhos, né? Como é que vocês fizeram e que dica vocês dariam, né? Pra que as pessoas cheguem nessa fase que vocês estão hoje, né? De ter esse alinhamento, apesar de, às vezes, divergirem um pouco. Bom, a minha dica é comunicação entre o casal. Por incrível que pareça, a questão precisa ter um ponto de partida no relacionamento do casal. Eu falo muito que a comunicação entre marido e mulher resolve coisa demais e é uma grande dificuldade da grande maioria dos casais, né? Não, vamos educar assim, então é assim, 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 e vocês precisam decidir, né? É tal do combinado que não é caro. Combinado que não é caro, né? Essa questão mesmo da autorização, da não autorização do pai e da mãe em determinados momentos para educar a criança, isso quando está alinhado, as crianças sentem que existe uma unidade na família. Faz toda a diferença o casal pensar da mesma forma, agir da mesma forma, para que a criança até pare com essa mania feia que eles têm de testarem a gente, porque eles em determinado momento vão entender, não adianta a gente pedir para a mamãe, porque o papai já falou que ela não deixou, então pronto, e acabou. Então a minha dica é comunicação assertiva. Então o casal precisa comunicar, né? Desenvolver antes o casal para depois treinar os filhos nesse aspecto. E até para a segurança da criança também, né? Quando ela tá num lar que ela sente que tem mais estrutura, né? Claro. Que ela percebe que os dois estão caminhando juntos, né? Enfim, de um mesmo propósito, no mesmo alinhamento, vamos falar assim, para a criança faz toda a diferença também, né, Ju? Com certeza. E como é que é para vocês, assim, vocês estão no Ministério de Casais, né, na igreja, o fato de eu falei ontem sobre isso numa live, sobre nós termos pessoas que caminhem conosco, né? Vocês têm os casais que são referência, que vocês estão sempre juntos, que vocês estão conversando. Fala um pouco disso pra gente, por favor. Você que já está imersa nesse Ministério de Casais aí, a importância de escolher bem as amizades também. Ah, faz toda a diferença. Essa questão, eu falo muito que casais fortalecem casais. Porque a gente tem, além de assuntos em comuns, a gente tem uma fé em comum e a gente tem propósitos em comum. Então, estar à frente de um Ministério de Casais sempre foi minha praia, né? Sempre gostou? Sempre gostei. E apesar de ter filhos, eu falo, gente, eu não dou conta de um ministério infantil. Você sabe disso. Apesar de ter filhos, a gente acaba descobrindo... São afinidades, né? São afinidades. A gente acaba descobrindo dons e talentos quando a gente se dispõe a servir na obra do Senhor, que às vezes a gente pensa assim, não tô pronto para isso, mas Deus vai e encaminha tudo. A obra é dele, né? A obra é dele. Então, assim, ter casais referências é importante demais. Nós temos vários casais que a gente assim ama conversar e trazer a experiência deles para nós, para que sirva para que a gente ande no caminho correto, né? Por exemplo, meu sogro e minha sogra são os nossos maiores incentivadores para que a gente continue, né, dentro da liderança do ministério. Nós temos ali Tércia e Eunice, que também são maravilhosos com a gente, que sempre estão nos dando suporte. Esse é o nosso primeiro ano de liderança, né? A gente já fazia parte do ministério, mas como coordenação. Mas estando na liderança, a gente precisa de um suporte sim. E a experiência dos casais mais velhos, elas agregam muito valor a tudo que a gente for fazer, né? Por exemplo, lá nós temos casais, eu acho que na liderança só eu e o Andraus que temos filhos, crianças, né? Primeira infância.
Todos os demais já têm filhos adolescentes, filhos adultos. O quanto eles não vão agregar para nós, podem né? Ensinar demais, né? Demais. E assim, faz toda a diferença a gente já se preparar, porque nossos filhos estão crescendo. Os nossos filhos daqui, a gente piscou, estão na adolescência, piscou, estão na fase adulta, casando. Então a gente precisa sim de trazer esse conteúdo, né, as experiências que eles viveram para nossa caminhada, né? E a gente atalha, né? Tipo, muita coisa, né? De aprendendo com o erro dos outros, né? Atalha. Com certeza, eles vão... Porque tem muita gente que tem essa questão, né? Não vou ouvir, eu vou testar e vou quebrar a cara por mim mesmo. E aí a gente sabe que não é o melhor caminho. Não. Né? Então, aprenda a caminhar com pessoas que podem, né, abençoar a sua vida, né? Com a amizade, com a vivência, com a experiência de vida e tudo mais. Isso vale para tudo, né? Não só para casais, né? Eu falo que isso vale para tudo, até para a vida profissional, né? Mas com certeza para quem tem família, tem que ter. Isso é muito importante até para a amizade dos nossos filhos, né? Sim. Vai pensando. O seu exemplo, né? Foi um exemplo que vocês foram amigos na infância. Sim. E depois, alguns anos atrás, foi muito mais fácil. Por exemplo, os pais já conheciam a família. Né? E é muito importante que nós tenhamos essa consciência de inserir os nossos filhos. Procuremos amizades saudáveis para os nossos filhos Com também. certeza. Eu acho que nós não temos nada a perder. Não. Quando a gente procura esse tipo de alimentar essa amizade entre os nossos filhos, para que já cresçam conhecendo um ao outro. Quem sabe no futuro surjam relacionamentos dali, né? Claro que não vai ser algo intencional, nem forçado, mas a gente também não pode dormir no ponto, não. Não, eu penso muito disso. E é aquela história, diga com quem andas, né? Que direi quem és. Então, essa luta, né? Esse episódio da minha vida em que eu estive fora da igreja, ninguém me via como uma cristã nessa época, porque eu pintava e bordava. Então, o adolescente que esteve sempre dentro da igreja, nem todos viveram essa experiência fora, né? E com certeza, hoje eu vejo como algo que ajudou, mas eu não gostaria de ter feito muitas das coisas que eu fiz. A gente não tem como voltar no tempo, né? Não tem. Mas com certeza Deus, ele tem propósitos na sua vida hoje para ajudar pessoas que estão, porventura, passando por situação assim. Porque, com certeza, quando a gente passa por uma situação, a gente tem muito mais gabarito para ensinar, para pegar na mão, porque eu acredito que tem muita questão de julgamento, né? Quando a pessoa não vive aquilo, é muito mais fácil falar porque ela saiu da igreja, apontar o dedo, né? E apontando tudo aquilo que favoreceu a saída daquela pessoa, mas não é capaz, muitas vezes, de estender a mão, de ajudar. Isso é verdade. Ou então de enxergar isso que você enxergou. Você sabia que você estava sofrendo, mas você não tinha força para voltar. Né? E a gente às vezes precisa de alguém de dentro estender a mão, e muitas vezes você vai ter essa percepção muito mais apurada do que a pessoa que nunca esteve lá fora. É verdade. Então Deus, ele vai usando, ele permite essas coisas e depois nós somos usados da forma que ele quer. Né? E Ju, agora eu quero falar um pouquinho da parte profissional. Aqui, você como fisioterapeuta. Por que você escolheu a fisioterapia? Você já seguia assim? Como é que foi isso, esse estágio? Você sempre foi da área de saúde? Você gostava? Como é que você virou a chavinha assim pra fisioterapia? Gente, foi uma loucura. Na verdade, foi o seguinte: a gente, quando adolescente, não tem maturidade para escolher as coisas, né? Eu acho que a gente escolhe muito cedo, né? Muito cedo. E, enfim, no começo, eu fiz uma escolha esdrúxula. Olha o nome, né? Eu fiz um ano de geografia na UEG. Eu sei que você nem sabia disso, né? Não sabia. Por quê? Porque eu ia fazer também? É mesmo? Mas mas era o curso que eu gostava. Quase que a gente faz... Possivelmente. Nossa, Silmara. Não. Nós temos a mesma idade. E eu passei nesse curso. Por quê? Por influência do meu pai. Porque meu pai sempre amou geografia. Meu pai era um apaixonado. E assim, até hoje, ele brinca muito. Ele gosta muito de conhecimentos gerais. E enfim, eu queria agradar meu pai. Eu tenho um relacionamento muito próximo com meu pai. E aí, passei no curso. Eu lembro muito, assim, da parte triste, porque eu tinha uma van que me buscava 4h30 da manhã. De manhã, acho que a gente ia estudar junto também. E amiga do céu, não acredito. 4h30 da manhã, a vanzinha batendo na minha casa pra fazer a viagem diariamente pra Anápolis. E vamos fazer um parênteses, você gosta de acordar cedo? Até que não acho ruim, mas era muito além do mais cedo que eu gosto de acordar. Era diferente. Era diferente. Hoje eu acordo cedo, mas eu acordo assim, 5:50, às 4h30 da manhã. É meio tenso, né? Ai, amiga, era tenso. Então, enfim, fiz o curso um ano. Só que eu sempre estive ligada à área de esporte. Eu sempre fiz atividade física. Sempre fiz natação. Um exemplo, né? Eu me arrisquei em vários, mas a natação sempre paixão, foi né? Seu xodózinho. Meu xodózinho. E por vários momentos dentro dessa minha vida de atleta, entre aspas, eu tive lesões.
E eu precisei de ajuda. Eu admirava muitos profissionais que ajudavam, né? As pessoas que machucavam. E aí, só que assim, nesse período, eu achava que era um curso distante, caríssimo, uma coisa assim. E era um curso que estava tão em alta, tão elitizado. Eu lembro. Nessa época, era assim. Muito concorrido, muito concorrido. Eu lembro. Nessa época era assim, medicina, direito e fisioterapia. Fisioterapia era o curso topíssimo, né? Dos mais melhores. Só os melhores, dos mais procurados. E enfim, aí eu não queria, né? Não gostei do curso de geografia, eu cheguei a abandonar. Eu abandonei o curso. Não se identificou, não se encontrou. Nem hipótese alguma. Você ficou chateada? Não, no começo ele até ficou assim, ô minha filha, vamos tentar mais um pouquinho, né? Mas logo em seguida eu passei no vestibular, na época era vestibular ainda, né? Hoje não é mais. Passei, e como os meus pais estavam na frente de um negócio que eles já tinham 2 unidades, inclusive de supermercado, deu para pagar a faculdade, passamos dificuldades em alguns momentos, mas deu para pagar. Eu fiz na Católica, na época era Católica, hoje é PUC. E assim, fui muito feliz no curso. Lá você se encontrou. Nossa vida, lá pergunta idiota, né? Porque o que a gente vê, ó, a paixão que a Ju tem pela fisioterapia, não tem como você não ter se encontrado. Não tem como, mas assim, eu me encontrei no curso, mas eu ainda passei por um momento que foi no pós-formatura, de ainda ficar decepcionada com a profissão. No momento de você começar a entrar no mercado de ir pro mercado de trabalho. Então, assim, o que tinha na minha época... Você tinha uma expectativa muito alta e foi difícil achar seu lugar, conseguir seu lugar. Com certeza, eu tinha uma expectativa muito alta. E assim, na verdade, até hoje eu acho injusto. Eu acho injusto o profissional que forma, que se dispõe a estar no mercado de trabalho, mas que muitas das vezes, era a minha situação, não tem condições de entrar para uma pós-graduação. E aí, o que ele tem que se submeter? A trabalhar para ganhar um salário mínimo em clínicas, ou clínicas na área, por exemplo, né, na área ortopédica, nas clínicas hoje da área da estética, que está muito em alta, né? E ganha muito pouco, ganha-se muito pouco. Salarial, não, estão lutando recentemente, né? Aprovaram o da enfermagem e agora estão lutando com o piso. Na verdade, essa luta já se arrasta, né? Já se arrasta há muitos anos. Não é uma luta fácil, né? É uma busca constante do Conselho Regional de Fisioterapia para que se aprove um piso que seja, no mínimo, compatível, né? A um estudo tão aprofundado, gente. A faculdade é puxada, é pesada e é desvalorizada. A profissão é desvalorizada, né? Então, assim, eu me decepcionei muito quando fui pro mercado de trabalho. Daí, minha filha, você sabe que eu dou meus pulos. Conta pra gente, o que você já fez, Ju, depois que você formou? Depois que eu me formei, quando eu me deparei com essa situação, eu até trabalhei em uma academia. Quando você formou, você já estava casada? Foi assim, gente, eu formei em abril, em outubro eu casei. Entendi. Foi uma coisa atrás da outra. Quando eu me formei, eu já tinha um empregozinho numa academia em que eu prestava serviços, dava aulas de aulas de alongamento individual para os alunos, e eu fazia as aplicações de ventosa e auriculoterapia. Aplicação de ventosa e auriculoterapia na orelha. A aplicação é com seringa? Não, com agulhinhas. Você tinha as agulhas de acupuntura. É tipo acupuntura. Isso. É acupuntura. É acupuntura. O fisioterapeuta pode fazer acupuntura? Pode, gente. Era outra briga que o Conselho de Medicina, né, já se arrastou assim. Desde quando eu comecei faculdade, era aquela briga. Ah, fisioterapeuta não pode porque é injetável, entre aspas, é invasivo. Mas hoje, enfim, já tá tudo liberado, né? Graças a Deus. E isso foi recente. Essa briga é grande, é de muitos anos. E foi recente essa aprovação. Então você fazia acupuntura, teve uma época que você trabalhava com acupuntura. Pois é. Mas aí os atendimentos foram ficando poucos. Aqui na região as pessoas achavam caro. Olha só pra você ter ideia. Tá tudo bem que foi há 14 anos atrás, isso. Mas eu cobrava R$10 por uma sessão de auriculoterapia. Na época tava aquele boom de que a auriculoterapia emagrece. Então, eu cobrava R$10. E a procura era mais por isso? Mais por isso. Para emagrecimento? Para emagrecimento. Eu quero. Não precisa não. Até essa daqui não precisa. Mas aí, os atendimentos foram diminuindo. E eu, como sempre, não consigo ficar parada. Eu falei, gente, eu preciso de fazer alguma coisa. Eu preciso vender alguma coisa.
vai eu virar sacoleira. Gente, esse é o nome. Você leva super jeito pra vendas, né? Eu sempre fui muito vendedora. Meu pai é vendedor. Mas a gente precisa vender alguma coisa na vida. Eu ainda não perdi esse meu tino de venda. Né? Hoje vender, né, Ju? Não, eu tenho que vender meu serviço hoje. Sim. Você tem que vender sua imagem, você tem que vender seu profissionalismo. Tem muita gente que precisa entender isso, né? Isso. E a gente sempre tá vendendo alguma coisa. Nem que seja a sua imagem. Exatamente, exatamente. E aí, dessa vida de sacoleira, eu brinco que foi a época que eu mais ganhei dinheiro na vida. De verdade. Era a época que eu conseguia comprar... Vendia o quê? Bolsa? Você vendia maquiagem? O que você vendia? Eu comecei vendendo bolsas. Eu fui em São Paulo já buscar bolsas com o Andraus. A gente ia em Brasília, naquele feirão dos importados. Vocês vendiam em feira aqui, não? Não, minha filha, eu enchi o porta-malas do carro e saía vendendo em empresas. Aí as colegas, né, uma trabalhava em lugar, outra trabalhava em outra, eu ia e vendia. Sim, galera da igreja, amigos e conhecidos, rodava a baiana. Depois dessa fase de bolsas, eu descobri as lingeries de Taquaral, que era o interior. Às vezes tinha semana que eu chegava a ir lá em três vezes por semana para encher o carro de lingerie. E você vendia tudo? Voltava, eu vendia tudo, não sobrava nada. Até esse talento para vendas. Não sobrava nada. Aí na época de lingerie eu ainda agreguei um pouquinho a produtos íntimos, né? Um produtinho eróticozinho, um produtinho íntimo, sabonete íntimo, um cheirinho, alguma coisinha. Então era venda casada. E aí, isso tudo eu fazia muito volume. Fazia muita venda. Mas aí apareceu a Mary Kay na minha vida. Mary Kay. E a Mary Kay me ensinou muito sobre venda. Foi uma escola, na verdade. Foi uma escola. Eu falo que valeu muito a pena, porque muito do que eu sei de venda e que eu aplico até hoje, eu aprendi em uma multinacional. Sabe? Por mais que eu fosse consultora, eu cheguei a crescer até alguns níveis na empresa. Tive consultoras, né, que se cadastravam através da minha rede. Não cheguei ao diretorado, porque eu cheguei numa fase em que eu quis ser mãe. Aí, as escolhas, né? As escolhas. Muda a rota um pouco. Muda, por quê? Aí não casava, não dava certo a ideia de eu ter que sair para entregar, eu ia na casa das pessoas, né? Eu fazia muita entrega, né? Em termos de tempo e dedicação e essas coisas. Isso. Quando eu já me decidi ser mãe, eu já comecei... E nessa época você não estava trabalhando como fisioterapeuta, então? Estava associando com a acupuntura? Aí eu deixei a academia, mas o que aconteceu? Olha que engraçado. Desse meu primeiro emprego na academia, eu tive uma aluna, ela se chama Maria Cabral, ela é muito minha amiga até hoje, que amava essas aulas de alongamento que eu dava, individual. Essas aulas também cobravam R$10. E ela se mudou da região para o Eldorado. E um dia ela tinha meu telefone, ela me ligou, falou: Juliana, eu gostei muito do trabalho que você fez comigo, você consegue vir me atender aqui no meu condomínio? Eu falei: consigo, fui lá. Ela precisava de um profissional que atuasse dentro da esfera do emagrecimento, porque ela estava muito acima do peso, só que ela era uma pessoa que tem 14 patologias de dor. Ou seja, se ela ver esse vídeo, ela vai falar: meu Deus, ela falou de mim mesmo. Ela é uma pessoa que tem uma neuropatia, ela tem fibromialgia, hoje ela tem 3 aneurismas, então ela não podia e não pode ser assistida por um profissional que não tenha conhecimento sobre patologias, sobre dores, sobre tudo que ela vive, né? E ok, nesse período, ela foi uma super vitrine para o meu trabalho, porque nós conseguimos que ela perdesse 27 quilos em 10 meses. 27 quilos em 10 meses? Sem medicamento. Tanta patologia. Porque vamos pensar, a questão de patologia fica restrito, né? A quantidade de atividades que ela pode fazer. Muito restrito. Fica limitado, né? Mas eu dei um atendimento para ela tão diferenciado, porque eu a acompanhava em nutricionista, em endocrinologista, em ortopedista. Eu ia com ela em todos esses profissionais para que a gente conseguisse alinhar o pensamento ao que a gente estava fazendo. Então eu me tornei uma referência. Foi multidisciplinar total, né? Multidisciplinar total. E as pessoas começaram a ver esse meu trabalho. Eu comecei a ser vista. E dentro desse condomínio eu consegui vários alunos. Isso me deu possibilidade de ir deixando as vendas de lado. Você foi focando cada vez mais. Fui focando cada vez mais nisso. Fui estudando, fiz vários cursos na época, voltei a estudar. Aí eu fiz curso até de personal training. Mesmo não sendo fisioterapeuta, não sendo educadora física, eu fiz curso de personal, de hidroginástica. Eu fiz vários estudos levantando o que eu poderia desenvolver com essa minha paciente. E foi um sucesso total. E aí daí, quando eu me vi, eu já tinha 12 alunos dentro de um condomínio.
Nossa, dentro desse condomínio onde ela morava. Desse condomínio onde ela morava. Isso foi bom e isso não foi bom. Foi legal, foi muito bom. Mas por quê? Porque o síndico, na época, eu fiquei tão vista, tão lembrada, que o síndico me buscou e falou assim: olha, Juliane, a gente está precisando de uma pessoa que tenha o seu perfil para administrar as atividades da academia. Você gostaria de mexer com isso? Falei, claro, na hora. Não sabia nem o que estava se tratando, mas eu não tenho tempo ruim. Falei, vambora, deixa eu entender o que ele precisa. Ele precisava de quê? De uma equipe em que a gente conseguisse trabalhar a parte de gestão das atividades físicas e de lazer do condomínio. Que é uma empresa que eu tenho até hoje, que é a Fisiofit. Daí surgiu a Fisiofit. E aí a gente montou equipes, né, em condomínios. Gostei do nome, Fisiofit. Porque eu trouxe a lembrança da fisioterapia, porque a minha referência do começo do meu trabalho foi totalmente fisioterapêutico, reabilitacional, para Maria, no caso, para essa paciente. Mas a minha empresa, ela traz uma carinha da fisioterapia, porque a minha equipe ela é treinada por mim. Hoje essa empresa ainda existe, nós temos alguns condomínios em que a gente presta o serviço e a gente faz treinamentos mensais. E eu levo essa característica da saúde para o universo do profissional de educação física. Então eles passam a entender um pouco da minha realidade como fisioterapeuta para que eles possam ajudar cada vez mais os alunos. Né? Hoje quem busca uma academia é quem está com indicação médica, quem está com dor nas costas, quem precisa emagrecer, quem quer ter saúde. Então não dá para a gente desvincular a fisioterapia da atividade física. Entendeu? Então dentro dessa perspectiva nasceu a Fisiofit. E a Fisiofit, assim, me abençoou demais, porque ela me deu possibilidade de estar com os meus filhos desde que eles nasceram. Acompanhar mais de perto. Porque eu sempre tive uma equipe que estava lá trabalhando e eu tinha um pouquinho do meu salário, mesmo que pouquinho ali no começo, porque a gente não tinha tantos condomínios. E aí, hoje, a gente continua com o serviço, né? Ele continua existindo aí. E a Fisiofit está crescendo, graças a Deus, depois da pandemia. Como que funciona? Que a pessoa ela mora num condomínio. Aí ela precisa ter uma conversa lá com o síndico? Não, é assim. Como é que funciona isso? É assim, a gente busca o contato do síndico, apresenta a proposta da empresa, apresenta quem nós somos, o que é a nossa prestação de serviços, né? E a gente faz um levantamento do que é a necessidade do condomínio. Por exemplo, hoje aqui eu tenho muito idoso, então nós vamos implantar atividades para a terceira idade, que é a hidroginástica, é um pilates, são atividades específicas para a terceira idade. E aí vocês sempre vão com horário marcado lá? Não, aí é assim, a gente fecha um contrato com o condomínio e esse contrato de 1 ano, por exemplo, a gente fecha lá um profissional para musculação durante 8 horas por dia, 5 vezes por semana. Aí a hidroginástica ela vai acontecer 2 ou 3 vezes por semana. Normalmente a gente tem também natação infantil, que acontece 2 vezes por semana, recreação, que é maravilhoso também, a gente tem circuito funcional. Então todas as modalidades a gente consegue implantar dependendo do que da demanda do condomínio precisa e do que ele tem de áreas para a gente desenvolver as atividades. Então tem condomínio que não tem academia. Então o que eu vou fazer? Vou conversar com o condomínio para que ele compre somente acessórios. Né? Um halter, colchonete, pra gente montar o mínimo, pra gente montar os circuitos funcionais. A gente leva esse material todo para uma quadra e aí a gente monta aulas diversificadas ali para aquele público que vai fazer a aula. Temos aulas de dança também, de ritmos. Então é um contrato que geralmente, quando eles fecham, vai ter sempre um profissional de vocês. Todos os dias. O condomínio que fechou, então tá full time ali. Tá full time, A gente fecha um serviço normalmente de 8 horas por dia de musculação e ele se divide em 4 horas matutino e 4 horas tarde e noite. Então, no intervalo ali, onde não tem a assessoria, aí depende do regimento interno. Tem condomínio que permite, depende do contrato. Aí são questões burocráticas, né? Depende do que o condomínio permite de utilização das academias e das áreas livres. Muito interessante, eu não sabia. Apesar de já saber um pouco da Fisiofit, como funcionava, mas eu não sabia assim, exatamente como funcionava e é muito interessante. A gente é empresa, né? Então a gente tem o CNPJ, presta nota fiscal certinha para o condomínio, né? Fazer a sua contabilidade, é tudo totalmente regulamentado. Porque aí é super vantagem, por exemplo, a pessoa deixa de pagar uma academia, ela não vai precisar pagar uma academia, vamos dizer assim, por fora, se ela já tem a estrutura dentro. Agora pensa comigo, o preço.
O tanto que é vantajoso, porque é rateado. Se a gente fecha para o condomínio, se você tem lá 300 apartamentos, a taxa vai ficar mínima, vai ficar pequenininha. Eu tenho condomínio que a taxa sai a R$15. Aí a gente tem que aprender a trabalhar um pouquinho a questão das objeções. Tem morador que fala, não, eu não preciso porque eu pago personal. Gente, mas o personal vai onerar no seu bolso, né? Porém, é importante ter, é interessante, se tem condições, continue tendo. Mas o serviço está ali disponível. No dia que o seu profissional não pode ir te atender, tem um professor ali para te atender. No dia tá chovendo muito, eu não consigo ir à academia que eu pago, o serviço está ali acontecendo. Variedade também, né? Variedade. Pode ter dança, pode é muito, e sai muito mais barato. A pessoa não corre riscos no trânsito para chegar até a academia, para fazer sua atividade. É uma comodidade. E é uma tendência. Eu gostei dessa tendência. Muito bom, né? E aí, beleza, você começou, aí vocês começaram com a Fisiofit e tudo mais. E essa parte de consultório mesmo? Como você começou essa parte de consultório? Porque hoje você tem um consultório, né? A gente tá aqui no consultório da Ju, né? E essa parte, hoje ela trabalha também com ozônio, a gente vai chegar lá. Mas antes você começou com essa parte de atender clinicamente, né? Foi. E como que começou esse processo? Assim, você falou, vou montar minha clínica, Então, nós vamos passar por uma outra história antes. Você tá sabendo disso, vamos né? Lá, contar. O que acontece? Para eu chegar até a história do consultório, eu preciso te contar que dentro desse período de Fisiofit, eu abri uma sorveteria. Isso, tem uma sorveteria também, gente, que ajuda. Não vai ser uma coisa só. Não basta. Uma coisa só não basta. São muitas. Mas a sorveteria, ela aconteceu em um momento em que a gente, eu e o Andraus, como família, optamos por ter um plano B. Outra fonte de renda. Diversificar as rendas. E isso sempre teve na nossa cabeça, mas a gente precisava de colocar isso em prática. Deu certo. Amadurecemos. Começamos com a lojinha pequenininha. Logo depois de um ano de loja, a gente dobrou o tamanho da loja. E aí veio pandemia. Quando a gente finalizou a segunda loja, já com um espaço muito maior, a gente fez uma loja linda. Vocês estavam com 2 lojas paralelas? Não, a gente já fez a primeira, né? Isso. Quando a gente estava com a segunda loja em pleno funcionamento, e a gente trabalhava na modalidade de cafeteria e sorveteria, veio a pandemia. Isso foi um problema muito grande, né? Porque tudo parou, enfim, foi aquela... Não era a primeira necessidade, né? Não era a primeira necessidade. Então, foi um problema muito grande, porque a gente tinha uma estrutura para sustentar e a gente precisou de pôr na balança. O que a gente vai continuar? Como que a gente vai sustentar uma sorveteria e uma cafeteria, sendo que a cafeteria precisaria de abastecimento diário de insumos, né? E não são baratos. E tudo fechado. Precisava de gente lá, né? E para a cafeteria precisa de um funcionário a mais. Então a gente vai ficar por conta da cozinha. Então a gente optou por ficar só com a sorveteria. A sorveteria ainda não se recuperou bem do efeito pandemia. Ela ainda está se reerguendo. Está se reerguendo, mas graças a Deus que está, né? Que a gente não precisou de fechar as portas. E nesse período em que tudo fechou, a Fisiofit também fechou, que era a minha fonte de renda. E eu fiquei 5 meses sem entrar 1 centavo no bolso de Juju. E Juju fica, né, doida, desorientada. Não só pelo dinheiro, mas porque a gente precisa de produção, né? De se sentir útil. E aí eu falei, gente, eu preciso de novo de arrumar alguma outra forma de ganhar dinheiro, né? De render, de fazer minha parte. Porque... Mas nessa hora você pensou em tudo de novo? Não, aí como é que foi? Pensei na cabeça de Ju. Nossa, nessa hora eu fiquei... Falei, gente, eu preciso de fazer alguma coisa aqui em que eu não precisasse de desembolsar, porque a gente já estava sem renda, né? Não precisasse, por exemplo, se fosse as vendas, eu precisaria de investir. Você comprar, precisaria de comprar. Eu preciso prestar um serviço em que eu consiga ser paga pelo que eu faço. Ser paga pelo que eu faço. E eu voltei a dar aulas de Pilates, porque eu tenho formação em Pilates. Sinceramente, eu comecei aqui nesse espaço, que era a minha sala da minha casa, com um tatame de criança, que os meus filhos tinham, que eu ganhei usado de uma amiga. Eu tinha 4 quadradinhos desse tamanho, e aí eu dividi esse espaço para 2 pessoas, 2 alunas, e eu comecei a dar aulas de Pilates solo, de alongamento, de Pilates solo.
E aí fui postando, e aí os meus alunos foram aumentando, e eu comecei a ter novamente uma renda dentro do cenário de pandemia, o que foi maravilhoso. Sim. O que foi assim. Na contramão de tudo, né? Na contramão de tudo. As pessoas queriam se exercitar, não tinha como, né? Todo mundo vinha de máscara, bonitinho. Graças a Deus, assim, não tivemos nenhum problema com relação a isso, por causa do Covid. Mas chegou um momento em que só os exercícios e o Pilates, né? Eu até criei o meu próprio método, né? Que foi o método JFlex. Você é muito criativa. Para! E aí, essa metodologia trouxe um pouco do Pilates, mas trouxe também um pouco de um trabalho que eu comecei a desenvolver na pandemia com o escritório de contabilidade com ginástica laboral. Aí eu uni os dois, uni um pouco dessa experiência que eu tive lá com a Maria, né, com os exercícios de reabilitação específicos para uma paciente totalmente patológica, e desenvolvi meu método, que é o método JFlex. E deixa eu te perguntar, vai abrir vaga mais? JFlex ou você encerrou? Por enquanto, tem planos, mas por enquanto ele está paralisado, porque o JFlex também não deu conta de segurar o furacão ozônio na minha vida. O ozônio veio para mudar tudo, mudar muita coisa pelo menos, né, Ju? Tudo e mais um pouco. Tem quanto tempo que o ozônio entrou na sua vida? Não tem nem um ano. Não tem nem um ano, dá para acreditar? Foi paixão à primeira vista. Foi, paixão à primeira vista. Na verdade, o primeiro contato que eu tive com o ozônio foi em novembro de 2021, em que eu fui em uma palestra em que a Letícia Felipe da Filozon, que é a empresa que eu utilizo aqui, os geradores, né? E ela viaja o mundo disseminando o que é o ozônio, ela viaja o mundo, né, demonstrando o poder que o ozônio tem sobre a vida das pessoas. E eu fui convidada para esse momento através de uma tia do meu cunhado, que já trabalha com ozônio, e ela me convidou para ser um backstage dela. Só que... Explica pra gente o que é um backstage. Um backstage é porque ela estava, nessa época, começando a querer lançar um curso dela. E ela precisava de uma pessoa para filmar, para documentar aquele momento ali. Seria o braço direito dela. Seria o braço direito dela. Ela, nesse dia dessa palestra da Letícia, ela apresentou também o trabalho que ela fazia com ozonioterapia na saúde da mulher. Então eu documentei tudo, filmei, mas o meu encantamento foi tão grande com o ozônio, e a gente ainda estava numa fase que a gente usava máscara nos auditórios, mas a Letícia Felipe, num auditório que tinha 500 pessoas, quando acabou, foi tão marcante, ela olhou pra mim e falou assim, vem cá. Eu subi lá em cima, toda feliz, olha a patosa. Ela falou, olha, eu vi todo assim, ó, 80% do auditório, tudo no celular, as pessoas sem atenção, mas eu vi um brilho no seu olhar diferente. Eu vi que você entendeu a mensagem, eu vi que você abraçou a causa, e eu queria te agradecer porque você me deu força. Eu falei, ai meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito, eu fiquei apaixonada. Nós tiramos fotos juntas, e assim, ela é uma referência mundial no ozônio. Ela é uma referência. Letícia Felipe. Letícia Felipe, ó, pra você. Linda, maravilhosa. E ela despertou em mim o interesse para buscar mais, né? Depois desse primeiro contato, no início do ano eu fiz o curso da Sabrina, que foi essa que eu fui ajudá-la, e foi um curso muito interessante. Teve o enfoque, né, na saúde da mulher com o ozônio. Já expandi mais a consciência com relação a essa metodologia. E eu fiz uma loucura. Eu falei, gente... Conta, Ju, qual foi a loucura? Eu saí desse curso e falei, eu preciso comprar esse aparelho, de qualquer jeito. Eu preciso comprar esse aparelho. Só que não é aparelho baratinho não, tá, gente? Não é aparelho baratinho, não. E assim, por mais que eu já estava trabalhando, eu tinha condições de pegar 12 mil reais e comprar um aparelho? Não tinha. Mas eu tenho uma máxima que eu trouxe para minha vida profissional e envolve também a fé. Que é o seguinte, primeiro você põe o pé, depois Deus põe o chão. Então eu acreditei, eu dei um passo de fé e acreditei que o Senhor ia me dar condições de pagar esse aparelho. E aí eu fui, namorei esse aparelho, fui lá no João, que é o vendedor, João me ajuda. O Andraus me ajudou com parte do dinheiro, foi marido, me paga um pouco aí, eu vou te pagando depois aos poucos. E eu peguei um pouco do dinheiro que eu tinha também, comprei meu primeiro aparelho. Mas eu não estava satisfeita com os cursos que eu já tinha feito, eu queria mais. Aí lá vai eu. Lá vai Ju, no propósito. Lá fui eu. E assim, feliz da vida com o ozônio que você já estava fazendo. Já estava feliz da vida, mas eu sentia que eu precisava de um curso mais voltado para minha área.
foi quando eu conheci o Leonardo Nakamura, que é um professor que também é referência mundial no ozônio. Ele esteve em Goiânia, eu fiz o curso do Nakamura e a partir daí sim, eu entendi que a coisa era muito além do que eu estava imaginando. E aí depois do Nakamura, do curso do Nakamura, a minha aplicabilidade aqui no consultório mudou muito. Porque as pessoas começaram a ter muito resultado. Eu entrego muito resultado para o paciente. Então, você que acompanhou um pouquinho aqui... Sim, já fiz sessão no joelho, foi tão bom. Foi tão bom, né? Você que viu também a mudança que o consultório... Gente, eu praticamente coloquei o consultório de cabeça para baixo e refiz, fiz outro. Tá muito diferente. É muito bom ver essa evolução, assim, esse desenvolvimento da gente, sabe? E quando ela tá crescendo. Mas tudo isso aconteceu, engraçado, né? No momento da minha vida em que eu estava nessa busca constante por alguma coisa, mas foi no encontro, né, do IMPEC, e eu não posso deixar de falar isso, em que eu estava assim, desanimada com a profissão, querendo mais, mas não sabia por onde seguir. O que é o IMPEC? O que é o IMPEC? É o Encontro de Mulheres Empreendedoras Cristãs, né? Que é liderado pela pastora Ellen, a gente, né, tem um contato com ela. E o grupo se chama Prospera Mulher. O IMPEC é um dos eventos que a Prospera, né, realiza. E um desses eventos me deu aquele clique, aquela virada de chave. Por que eu não estou utilizando como propósito de vida, né, curar a dor das pessoas, mas dentro dessa perspectiva alinhar a palavra de Deus? Por que eu não estava fazendo isso antes? A chavinha virou. Assim, a chavinha virou de um jeito... que tudo aqui também virou, você entendeu? Foi um efeito cascata. E naquele momento que a chave virou, em que eu comecei a aplicar aqui dentro do meu consultório um devocional, comecei a falar da palavra de Deus para as pessoas, as coisas aconteceram. Simplesmente aconteceram. Tanto que você está aqui hoje comigo, eu saí de um aparelho de 2.000 para um aparelho de 20. Olha que loucura, Silmara. Que dia que eu imaginava que em menos de um ano, né? Claro que tudo isso aconteceu depois que eu exercitei a minha fé, depois que eu apliquei essa fé, depois que eu entendi que o propósito maior é o Senhor me usar, não eu estar à frente dos projetos. Então tudo aconteceu por causa disso. Olha só, loucura, né? Você entendeu, né? Deus, ele nos dá os talentos, ele nos dá tanta coisa, né? E às vezes a gente fica tão... a gente fica coado, a gente fica assim, acomodado. Eu tava numa fase acomodada da profissão, sabe? Eu já tava em busca de mais, mas eu não sabia como. E aí, eu sabe, crente velha já, com tudo na mão, mas às vezes a gente precisa de uma sacudida. A gente precisa de entender que a supremacia da nossa vida, o esteio da nossa vida tem que ser acreditar que Deus tem um plano maior, né? E foi isso. Que tudo vem dele, né? Tudo vem dele, a gente depende 100% de Deus. E aí, Ju, trazendo então para essa questão que a gente falou assim, da fisioterapia, que é com consultório, hoje com ozônio, quando que uma pessoa tem que procurar um fisioterapeuta? É só em cima de indicação médica, não é? Como é que é? Fala um pouco. Isso é importante, porque as pessoas pensam assim, para eu procurar fisioterapia eu preciso de procurar um médico. Hoje, não mais. Mas hoje também depende de quem você vai buscar. Tem que procurar um profissional. Tem que procurar um profissional de referência, um profissional que saiba o que está fazendo, que tem pelo menos um mínimo de experiência e que você hoje busque um pouquinho de referência mesmo, de alguém que já tratou com esse profissional. Porque o que acontece? A gente costuma falar para as pessoas que nós somos também o profissional de primeiro contato. O que é um profissional de primeiro contato? É o médico. Eu tô com dor, eu vou buscar o médico. Não é assim que as pessoas fazem? Mas hoje se pode e se deve fazer isso com o profissional fisioterapeuta. Você pode buscar de cara um fisioterapeuta. Tem um exemplo recente do consultório, que é a Júnia, que estava com uma dor no joelho, uma dor inespecífica. Me buscou para ajudá-la. Ela falou, Ju, eu preciso ir no médico? Eu falei, calma, deixa eu te avaliar. Se eu ver que é algo que é além do que eu consiga te ajudar, eu vou te indicar um profissional médico. E ela veio, eu a avaliei, eu a tratei, e hoje, depois de 8 sessões, eu estou dando alta fisioterapêutica para ela. E ela tá, assim, encantada, porque ela falou, ela me relatou como foi bom, né, eu acreditar em você, eu entender que você é uma profissional que me passou segurança, me passou confiança, e me tratou de um jeito que eu nunca imaginei que um médico fosse me tratar assim. Porque o que o médico ia fazer? Não estou falando mal dos médicos aqui, que fique bem claro isso.
O médico, muitas das vezes, ele trata o sintoma com medicamento. Eu trato o paciente, eu trato a Silmara. Silmara, você tem limitação de movimento? Então nós vamos desenvolver seu movimento. Mas eu vou tratar com medicamento? Não. Eu não vou te deixar dependente de medicamento. Infelizmente, ainda existe muito uma ligação da medicina com a questão da indústria farmacêutica. Então, muitas das vezes, o médico vai te passar um remédio e vai mandar você ficar de repouso. Aí você chega pra Juju, o que a Juju faz? Movimento. Te tira do repouso, porque repouso não é medicamento, não é tratamento para quem tem dores articulares e musculares. Te tiro da zona de conforto, te ensino movimentos importantes para que você siga a sua vida sem dores e ainda melhoro todo o seu sistema de funcionamento com o ozônio. Então hoje eu associo o ozônio a tudo que eu vou desenvolver de tratamento aqui. E o ozônio amplificou isso porque ele trata mais de 250 patologias. O ozônio me dá a possibilidade de tratar o seu intestino, me dá a possibilidade de tratar o seu fígado, né, o seu trato reprodutor feminino. Dá para falar isso assim de uma forma para leigos? Como que algo pode tratar tantas patologias assim no corpo? Acho que é uma objeção, assim. É uma objeção grande. Porque como é que eu queria uma coisa específica? Como é que eu vou confiar numa coisa que trata joelho, que trata coluna, que trata cabelo, que trata aparelho reprodutor? Como trata assim? Tudo, como assim, né? Versátil, né? Para pessoas leigas, por exemplo. Vamos lá. Então, o ozônio é a emissão de um gás que parte de um cilindro de oxigênio medicinal e ele passa por um aparelho que se chama gerador de ozônio. Eu vou tentar explicar de forma leiga. Eu sei que eu uso muito termo técnico, mas é difícil. Vamos lá. Dentro desse aparelho, acontecem descargas elétricas nessa molécula de ozônio, de oxigênio. Transforma o O2, que é o símbolozinho do oxigênio, em O3. Um oxigênio a mais ali, aí vira... Isso, virou O3, que é o ozônio. O ozônio é uma molécula que existe no nosso corpo naturalmente. Só que quando a gente tem algumas patologias que envolvem, por exemplo, a dor, que envolve um câncer, vamos falar assim, ele fica deficiente e as nossas células deixam de ter energia para trabalhar. Descobriu-se na medicina que se a gente coloca ozônio no corpo, se a gente oferta ozônio no corpo, claro que em concentrações ideais para cada coisa, a concentração que você precisa não necessariamente vai ser a que eu preciso. Não, e a concentração para tratar um cabelo não é a mesma que trata o joelho. Entendeu? Se a gente oferta o ozônio dentro dessas concentrações medicinais, a gente resolve esses problemas. A gente oferece. O corpo vai trabalhar na capacidade que ele realmente teria e vai dar a entrega que ele daria se tivesse em condições ideais. Exatamente. Você entendeu tudo? Então, assim, é o que a gente chama de equilíbrio redox. A gente vai trabalhar essa questão química entre íons, prótons, elétrons, nêutrons. O ozônio vai reequilibrar tudo isso. E o mais legal, que eu acho mais interessante, é que o ozônio age lá na principal unidade do funcionamento de cada célula do seu corpo, que é a mitocôndria. Aí não tem como eu não falar de termos técnicos, né, amiga? Porque a mitocôndria, todo mundo que fez biologia sabe o que é. Aquela coisinha cheia de... E aí a mitocôndria precisa de quê para ela estar em pleno funcionamento? De ATP. E ATP é energia. O que o ozônio faz? Ele entrega energia para essa célula. Ele bota ela para funcionar, por isso que as pessoas falam, nossa, o ozônio dá tanta disposição, melhora muito o sono, porque ele reequilibra todas essas funções. Então é como se o corpo estivesse lá, meio dormente, assim, meio desanimado. Isso. E aí você vai lá e injeta uma energia nele, oxigênio, e aí seu corpo vai começar a responder. Isso. Né, de um jeito e ele responde aos processos inflamatórios de forma natural. Porque a inflamação é quando o corpo já não está funcionando legal e já começa a dar uma manifestação de que algo está errado. Exatamente. Né? Aí a gente vem com as dosagens anti-inflamatórias e trata aquela dor. Então, deixando bem claro, o ozônio ele é anti-inflamatório, ele é bactericida, ele tem função de ser vamos usar o nome antibiótico, apesar de não ser, só para o pessoal entender. Ele é bactericida, ele é virucida, por isso que ele foi muito utilizado. Mata vírus, mata bactéria. Anti-inflamatório, virucida, bactericida. O que mais que eu ia te falar? Esqueci. Corta tudo. Mas enfim, por isso que eu ia falar a respeito do Covid, porque ele foi muito reconhecido em função do Covid por ser virucida. Então essa função não é qualquer coisinha que faz.
Inclusive, eu postei recentemente uma reportagem que saiu no Fantástico, Jornal Nacional, sobre a descoberta da potência que foi o ozônio na manutenção e no fato de estarem matando aquela bactéria que surgiu, que chamava KPC, em 2010. E ela atingiu vários hospitais em São Paulo, matou várias pessoas. E aí, nos testes in vitro, eles mostravam, né? Colocaram a bactéria em uma lâmina, sendo tratada somente com oxigênio. Em outra lâmina sendo tratada com ozônio e em outra lâmina sendo tratada com antibiótico, medicamento. Ela só morreu no meio que ela estava com ozônio. Nem com antibiótico ela morreu. Então, assim, pensa na função do ozônio sobre uma bactéria. Se ele consegue, né, no ambiente, matar essas bactérias. No nosso corpo, o que ela não faz? Olha só. E Ju, para um paciente hoje, é muito caro o acesso a esse tipo de tratamento? Então, depende muito, né? É uma questão muito discutida. Por quê? O que é caro para você? É muito relativo. É né? relativo. Mas porque... entre os tratamentos convencionais, vamos falar assim. Não, não é muito mais caro. Vamos falar, por exemplo, aqui eu vou falar da minha realidade de consultório hoje. Uma sessão de fisioterapia convencional em que eu não vou utilizar o ozônio hoje. Pelo que eu já aplico, que eu utilizo, né, de metodologias, incluindo exercício, incluindo o aparelho de eletroestimulação, incluindo o aparelho de ultrassom, incluindo uma ventosa terapia e uma acupuntura. Uma sessão dessa, hoje, está girando em média de 170 a 180 reais. Aí o paciente me busca, mas eu quero tratamento com ozônio. O que está saindo um tratamento com ozônio hoje? Varia entre 200 a 250 reais a sessão. E a resposta? Muito mais rápido, é muito diferente. É muito diferente do paciente que topa incluir o ozônio no tratamento do que não topa. E o tempo de tratamento aqui dentro do consultório é mais rápido também? Muito, isso que eu ia falar, muito mais rápido, porque o ozônio acelera essas funções metabólicas do corpo. Então ele vai acelerar a sua resposta inflamatória ao que você está vivendo ali. Mas e, por exemplo, eu vim aqui hoje para fazer uma sessão sem ozônio, sei lá, a minha sessão demora 1 hora. Sim. A sessão com ozônio demora menos sim, também. demora um pouquinho menos tempo. Se for sessão só de ozônio, em que eu não vou associar a outra metodologia, eu consigo fazer uma sessão de ozônio às vezes em 10 minutos. E aí, só que geralmente você faz o ozônio e faz e associa. Gente, fisioterapeuta não dá conta. Não, fisioterapeuta que quer ver o bem do paciente, ele associa, né? Agora, saiu uma paciente daqui em que a gente associa. Ontem ela fez os exercícios, hoje a gente associou a ventosa, a gente fez ali a eletroterapia também, para dar uma resposta melhor. Você não parou com aquelas outras coisas que você fazia, tipo, né, esses choquinhos que eu sei dar aqui e tudo mais, e continua fazendo. Quais são as maiores demandas que as pessoas geralmente têm? É dor de coluna, dor na perna, dor no joelho? O que é? No meu caso aqui, é mais coluna, né? Ombro e joelho. Ombro é campeão. Ombro ganha do joelho? Ombro assim, tá ganhando. Procura, sabe? Tá ganhando. Até porque eu tenho uma gama de pacientes aqui que são dentistas. E os dentistas usam muito ombro. Depende do movimento repetitivo, né? Depende do movimento repetitivo. E aí um foi falando pro outro e a galera me descobriu. E aí o que acontece? O dentista tem um fator a mais. Além do ombro, a posição prejudica a coluna. Então eu acabo tendo que tratar o ombro. Ai, gente. A lacraia. Então, às vezes, eu tenho que tratar a coluna desse paciente também, né? Joelho tem, mas tem mais na parte dos atletas. Os atletas, tornozelo, joelho, aí eles têm bastante dor, né? E aí eu trabalho com as aplicações intraarticulares, né? A gente consegue fazer essas aplicações. O resultado é assim, ó, da noite. É muito mais rápido, né? Muito mais rápido. E Ju, agora voltando um pouquinho para a parte pessoal, né? Você falou bastante aqui da Ju, né, como profissional, da sua história de vida e tudo mais. Eu sei que você é uma pessoa que busca muito estudar essa parte de desenvolvimento pessoal, né? De desenvolvimento pessoal e tudo mais. E a gente vê que você é uma pessoa muito alto astral, né? A Ju não tem tempo com ela, não. Como é que você faz, assim, para se manter sempre otimista, sempre positiva, né? Tem uma receita pra isso? Não tem receita, não. Um pouco, eu acho que é muito de personalidade mesmo, né? Eu sempre fui muito brincalhona, né? Sempre muito pra cima, mas tem dia que a gente tá lá pra baixo. Tem dia que tá lá pra baixo, né? Depois desse meu processo com o fato de desenvolver mais a minha fé, eu comecei sim a buscar mais em Deus, até nesses momentos, né? A gente entende que as palavras têm poder, então quando a gente começa a exteriorizar e pedir para o Senhor, né, ajuda nesses momentos, ajuda muito. Isso é muito verdade, né? Às vezes eu vou para frente do espelho,
né? E começo a falar e começo a exteriorizar isso, porque eu creio muito no poder da oração, no poder da palavra, mas receita... É a minha receita. A minha receita é essa. Vamos orar, vamos buscar ajuda no nosso Deus, porque é Ele que nos rege, né? E agora, a alta astral é muito bom, né? É muito bom. Tá com pessoa negativa demais, né? Pessoa e assim, aqui na prática é incrível como é palpável o paciente que chega carregado, o paciente que chega, né, que vive numa esfera de sofrimento mesmo, né? Eu busco muito ensinar até esse paciente sobre o encorajamento ao enfrentamento à dor. Porque eles me trazem condições de dores da alma, eles não me trazem só dores físicas. Então, com relação... reflete também, né, Ju? Não, você não tá entendendo, não. Não só reflete como é um agente causal de dor. O paciente que não tá bem mentalmente falando, ele vai desenvolver dor. Ontem mesmo chegou uma paciente, a gente tá tratando sinusite e entupimento nasal. Ela passou por um susto com a filha. O que aconteceu? A imunidade dela foi lá embaixo. As dores do estômago, elas manifestaram grandemente, tudo explodiu. Aí ela desenvolve, ela é uma pessoa que somatiza no estômago. Então ela chegou aqui pra gente tomar água ozonizada, que trata as patologias de estômago. Tem água ozonizada também. Tem água ozonizada. A gente trata refluxo, gastrite, gastroenterites em geral, H. pylori, trata tudo isso. E aí ela precisava de ajuda porque o organismo dela, em função de estar tão mentalmente cansada e preocupada com a filha, o estômago dela explodiu. Então, assim, gente, não dá pra separar. Eu falo muito, Silmara. Nós somos um só. Corpo e mente, e alma e coração. Então, o que a mente pensa, o corpo reflete. E vice-versa. Né? E vice-versa. E, Ju, a gente tá falando aqui de dores, né? Dos seus pacientes e tudo mais. Qual foi a fase mais difícil da sua vida? Nossa! Foi a fase mais difícil da minha vida. Olha, vamos lá. A fase mais difícil da minha vida. Eu vou trazer uma outra história. Eu gosto mais de história. Ai, tamo junto. Nossa, eu gosto mais de história. A fase mais difícil da minha vida foi quando eu estava grávida do Davi, com 7 meses de gravidez, barrigão, e nós fomos assaltados. E entraram na nossa casa. E aí eles fizeram um estraguinho na nossa parte eletrônica. Vocês estavam dentro de casa? Não, nós não estávamos dentro de casa, mas o que acontece? O pessoal já estava de olho. A gente morava em um setor mais afastado, né? Aqui de Goiânia, nós temos uma casa. E aí eles esperaram eu sair de casa. Nós tínhamos 2 cachorros, 2 Rottweilers. E na época eu deixava os cachorros presos em um intervalo em que a menina ia chegar para arrumar minha casa. Então eles sabiam que nesse intervalo os cachorros estariam no fundo. Já estava de olho, né? Já estavam de olho. E eles entraram, quebraram a janela, aí eles levaram tudo que nós tínhamos de eletrônicos. Na época a gente calculou um prejuízo de aproximadamente R$15 mil. Entre TV, notebook, videogame, pendrive. Eles levaram nossos pendrives de fotos, gente. Isso foi o que mais doeu. A perda emocional, né? A perca emocional. E na época a gente estava sem seguro da nossa casa, então a gente passou por uma dificuldade financeira grande. Nós ficamos um bom tempo sem televisão, nós ficamos 3 meses sem ter TV em casa. E o André estava passando por um probleminha também, porque ele tinha feito um investimento errado na época, um investimento que não deu certo, nós perdemos um dinheiro grande. Foi a época em que eu estava sem trabalhar, porque eu estava para ganhar o Davi. A Fisiofit surgiu quando o Davi tinha 4 meses, só para situar vocês na história, né? E eu lembro muito bem de passar, assim, 5 meses com R$2 na bolsa. Eu me lembro bem de um dia que a gente estava sem dinheiro, assim, literalmente para comprar o arroz. E eu fui fazer uma faxina nas bolsas e Deus me mandou R$20. Eu lembro disso, assim, eu falo, Deus, obrigada, porque realmente Deus surpreende. Eu nunca que eu lembraria que tinha R$20 na bolsa. E R$20 na época dava para comprar o arroz, tá, gente? Hoje não. Então, essa fase foi muito difícil, porque envolveu... O meu emocional ficou muito abalado, muito abalado. E o que aconteceu depois? Foi que o Davi nasceu. Logo que a gente foi assaltado, eu tive uma infecção urinária muito forte, porque o imunológico baixou, que a gente acabou de falar sobre isso. Eu fiquei internado, eu entrei em trabalho de parto. O susto foi tão grande que eu entrei em trabalho de parto, mas graças a Deus deu para reverter. E a gente continuou com o Davi no forninho até a época certa dele nascer. Depois que ele nasceu, ele estava com 3 meses. Entraram na nossa casa de novo.
De novo. Então, assim... O Davi hoje está com quantos anos? Davi vai fazer 9 anos no final desse mês. Então, entraram de novo, levaram de novo. Aí, assim, a gente já tinha feito seguro, porque a gente precisa apanhar para depois, né, tomar a lição. Nós já tínhamos feito seguro, pelo menos dessa vez a gente conseguiu novamente comprar uma TV e se organizar. Mas foi uma época muito difícil, porque é exatamente isso, eu não tinha o que fazer, eu estava com um bebê pequeno, eu não tinha como trabalhar, foi muito, muito desafiador. E outra coisa que eu gosto de contar é que, mesmo eu tendo surgido a Fisiofit, eu fui tão pé no chão com o fato de ter uma empresa, que eu só fui mexer no dinheiro dessa empresa quando a empresa fez 4 anos. Então fui fazendo a reservinha. Quando a empresa fez 4 anos, eu falei, Andraus, eu vou dar para nós 2 de presente uma viagem para Gramado. E assim começou a gente a se organizar financeiramente, com o fato de ter uma empresa, de ter uma casa e tudo mais. E a sua, caminhando aqui já para o final, a sua dica para as pessoas que têm passado por problemas financeiros muito parecidos, assim, principalmente em termos de casal, porque isso destrói muito casamento. Destrói muito casamento. Né? Como lidar com essa questão, né? O esposo passando por um momento muito difícil, possivelmente a mulher desempregada. Não é fácil, não. Por que se apegar nesse momento? Não, com certeza agora com o que se apegar é Deus, com Deus. Com Deus. Você viu que em todos esses momentos que a gente falou aqui, se eu não tivesse Deus me sustentando, eu teria surtado. Você pensou em desistir em algum momento? Muitas vezes. Olha só, essa história da Fisiofit, ela envolve muito choro, ela envolve muita renúncia, ela envolve noites sem dormir, mas assim, o Andraus sabe que assim, ele foi meu sustento, meu esteio por muitos momentos em oração, porque a gente sabia que não estava nas nossas mãos o fato de desistir ou não. Estava nas mãos de Deus para Ele continuar nos dando condições de manter as coisas acontecendo. Então, casais, hoje é muito engraçado, porque 60% dos fins de relacionamentos, hoje dos divórcios, acontecem por problemas financeiros. É muito alto, né? É uma taxa muito alta. Subiu de 56 para 60 agora recente. O que acontece, né? A gente teve o processo da pandemia, isso também culminou em uma taxa muito maior, porque muitas pessoas ficaram desempregadas. Mas ter muita paciência e mais paciência e muita sabedoria para lidar, que quando as coisas não estão nas nossas mãos, a gente tem que entregar e descansar, que Deus vai fazer as coisas acontecerem. Mas a gente fala isso, parece que é fácil, mas quando você está na pele, está passando por isso, parece que não vai passar nunca. Mas passa, gente. Passa, creia que Deus tem um projeto divino na sua vida, porque passa, mas você esteja na dependência. Não brinque com brincar fora, com buscar fora, porque a coisa vai dar ruim. Fica a dica. Fica a dica, exercitar a fé, né? Nos momentos difíceis, nos momentos bons agradecer, nos momentos bons louvar a Deus, porque, né, é Ele que está permitindo isso também. Sim. Existe algo, né, que diz lá na Bíblia, em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Aprendizados, né? Claro que a gente não vai, olha, você não vai agradecer a Deus, obrigada porque eu fui assaltada. Não é essa lógica. Não. É Deus, obrigada porque apesar do assalto, o Senhor ainda me dá saúde e o Senhor ainda me dá condições de continuar. E o Senhor nos livrou, né? Nos livrou. Vocês estão em casa. Ai, amiga, essa sensação de impotência, ela é muito ruim, né? De você pensar assim, meu Deus, entrou uma pessoa que viu minha vida toda, sabe quem eu sou. É muito invasivo. Né? Você sente tão nada. Não, é mesmo, exatamente um nada. Então, assim, a gente optou por sair da nossa casa, hoje a gente vive aqui, né? Aqui me deu condições de ter meu consultório. Então, olha só, Deus já sabia disso, né? Aqui é uma região mais bem localizada. Então, foi Deus que permitiu tudo. A gente tem que aprender a viver o momento, né, da dependência de Deus e que confiando, né, que Ele tem sempre o melhor pra nós, né? Com certeza, sempre. Ju, eu quero te agradecer pelo bate-papo de hoje, né? Foi muito bom conhecer coisas da história da Ju que eu ainda não conhecia, né? E compartilharmos com tantas pessoas, né? O desejo do meu coração é que Deus continue te abençoando, né? Seus projetos, seus sonhos, né? Tô doida pro projeto da Ju voltar. Mas vai voltar, calma. Ju, né? Porque, e assim, sendo esse ou não, que, né, seus negócios prosperem, que você continue abençoando, né, tantas pessoas. E se você por acaso tem dor aí, gente, até da região de Goiânia,
né? Procura a Ju, que realmente ela tem um tratamento que é diferenciado. Já acompanhei, já participei aqui, eu vejo, né, a gente acompanha também os relatos dos seus alunos. É verdade. Não, eu tenho paciente aqui que vem de Senador Canedo, vem de Bela Vista de Goiás, tem várias regiões que, assim, parece que é longe, gente, mas vale a pena. Acho que falta muito conhecer o que é a fisioterapia de fato, né? Acho que muita gente ainda desconhece o que é, a possibilidade que tem. Essa foi uma coisa que eu quero trazer minha mãe aqui. Vai trazer. Minha mãe tem dor no pé que não passa nunca. Eu falei, mãe, vamos lá na Ju, viu, dona Célia? Olha aí, vem da Célia que eu tô te esperando. A gente fazer o tratamento com a Ju. Obrigada, eu que agradeço. Mais uma vez. Vou deixar os contatos da Ju aqui embaixo, né? Se você precisar entrar em contato com ela. E se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui. A gente vai trazer muitas conversas legais aqui pra gente crescer juntos. Isso mesmo. Obrigada, Ju. Eu que agradeço. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.